Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Maludidi Antônio Samuel, professor da cadeira de base de dados na Universidade Metodista de Angola. E neste vídeo eu quero falar-vos sobre o modelo conceptual de uma base de dados. A modelação conceptual é uma fase muito importante na concepção de uma aplicação de base de dados bem-sucedida. Geralmente o termo aplicação de base de dados refere-se a uma base de dados específica e aos programas associados que implementam as consultas e atualizações da base de dados. Por exemplo, uma aplicação de base de dados Bank que mantém um registro das contas dos clientes incluiria programas que implementam atualizações de bases de dados correspondentes a depósitos de levantamento de clientes. Estes programas forneceriam interfaces gráficas de utilizador, abreviado em inglês Graphic Users Interfaces, de fácil utilização, utilizando formulários e menus para os utilizadores finais da aplicação, os clientes bancários ou caixas bancárias neste exemplo. Então vamos começar com um modelo conceptual denominado modelo entidade relacionamento. Entidade relacionamento, abreviado ER. O modelo ER descreve os dados como entidades, relações e atributos. Uma entidade é uma coisa ou um objeto no mundo real com uma existência independente. Ela pode ser um objeto com uma existência física, por exemplo, uma determinada pessoa, um carro, casa ou empregado, ou pode ser um objeto com uma existência conceitual, por exemplo, uma empresa, um emprego ou um curso universitário. Cada entidade, neste caso, tem atributos. O que são atributos? Atributos são as propriedades particulares que descrevem esta entidade. Por exemplo, uma entidade de empregado pode ser descrita pelo nome, idade, morada, salário e emprego do empregado. Uma determinada entidade será um valor para... Uma determinada entidade terá um valor para cada um dos seus atributos. Aqui nós conseguimos ver, não é? É um exemplo aqui onde eu tenho empregado, employer, tenho os seus atributos que estão representados aqui em forma de elipse, vamos entender isto um pouquinho mais em frente, e tenho o relacionamento entre esses atributos. Então, esta aqui, por exemplo, chamamos de diagrama entidade relacionamento, ok? Vamos avançar. Então, conjunto de valores ou domínio de atributos. Então, cada atributo simples de um tipo de entidade está associado a um conjunto de valores ou domínio de valores que especifica o conjunto de valores que podem ser atribuídos a esse atributo para cada entidade individual. Por exemplo, se o intervalo de idades permitido para funcionário estiver entre 16 e 70, podemos especificar o conjunto de valores do atributo idade do employer para ser o conjunto de números inteiros entre 16 e 70. Aqui temos uma concepção conceitual inicial de base de dados de uma empresa. Temos departamento como entidade e alguns atributos que aparecem aqui em forma de elipse, e temos dependente, não é, com certos atributos, temos empregado com certos atributos e temos também aqui o project. Vamos entender isso no slide a seguir. Aqui, para o desenho conceitual do modelo entidade-relacionamento, quando nós temos uma entidade, entity é para entidade. Quando temos uma entity, vamos colocá-la dentro de um retângulo. O símbolo que identifica uma entidade é o retângulo. Depois temos uma entidade fraca, que é um
duplo retângulo. Depois temos um relacionamento através de um losango e um relacionamento indefinido através de duplo losango. Temos atributos. Atributo como tal, ou então atributo simples, é uma elipse. Atributo chave, temos uma elipse com uma barra, um traço neste caso, e temos uma elipse dupla para diversos valores de um atributo, e temos um atributo composto e, por último, um atributo derivado. Notações alternativas para diagramas, entidade e relacionamento. Então, temos aqui uma notação alternativa. Então, nós temos empregado, não é? Cada departamento possui 4 ou vários empregados, e cada empregado trabalha em um único departamento. Então, aqui temos a notação do diagrama do tipo entidade relacionamento. Aqui é um outro diagrama, é uma outra notação. Essa aqui é um diagrama de classe UML. O UML é para Unified Modeling Language, é uma linguagem de modelação unificada que descreve também os dados, não é, como entidade e atributos e relacionamento. Então, aqui no topo nós temos o nome da relação, depois a seguir temos os atributos e por baixo temos os métodos. Aqui temos a cardinalidade do atributo, das entidades e qual é a relação que existe entre eles. Então, também pode ser chamada de multiplicidade. Aqui podemos chamar de multiplicidade, multiplicity. Chamamos de cardinalidade em português. Então, é uma forma de descrever os dados e diretamente, não é? Conforme nós vamos ver. E também temos um modelo entidade-relação melhorada, ou o que é abreviado é EER em inglês, para Enhanced Entity Relationship. Os conceitos de modelação de ER são suficientes para representar muitos esquemas de bases de dados para aplicações de bases de dados tradicionais, que incluem muitas aplicações de processamento de dados nas empresas e na indústria. Mas bases de dados para design e manufatura de engenharia, CAD, CAM, telecomunicações, sistemas de software complexos e sistemas de informação geográfica, entre muitas outras aplicações. Estes tipos de bases de dados têm requisitos que são mais complexos do que as aplicações mais tradicionais. Isto levou ao desenvolvimento de conceitos adicionais de modelação de dados semânticos que foram incorporados em modelos de dados conceptuais, tais como o modelo entidade-relacionamento, o que deu origem ao Enhanced Entity Relationship, ou então entidade-relacionamento melhorada. Então, no modelo entidade-relacionamento melhorado, os dados eles são descritos como classes, superclasses e herança. Ou então simplesmente acrescentou-se esse conceito de subclasses, superclasses e herança. Então temos aqui, por exemplo, a superclasse Employer, e aqui temos as subclasses, que além dos próprios atributos particulares que eles possuem, partilham ou então herdam da superclasse Employer os atributos first name, middle name, last name e birthday. Então é isso que eu tinha para partilhar convosco na aula de hoje, e é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.